Um pouquinho para o pessoal entender o que é he, o que é he for she, né? Porque é inglês, né? É eles por elas, né? Mas o que significa? Como é que ele nasceu? O que é? O que significa? Esse projeto, ele nasceu da necessidade de promover a igualdade entre gêneros e a igualdade da mulher, né? O empoderamento da mulher. E o he for she significa eles por elas, né? Então, seria assim uma iniciativa, uma promoção de uma iniciativa dos homens, né, para eles poderem se conscientizar e apoiar toda essa luta da mulher pela igualdade, pelo direito de salários iguais. Então é uma sensibilização iguais dos homens, que os homens contribuam para esse empoderamento. Exatamente. E chamar o homem como parceiro. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Mulheres, ouvintes, quando o homem começa a falar para outro homem de empoderamento da mulher, ele consegue fazer esse trabalho às vezes até mais fácil. Eu digo, posso estar falando uma besteira para alguns, mas eu digo o seguinte: nós temos que reconhecer, homem é muito parceiro, viu, mulherada? Homem se protege, homem é muito unido. Está faltando isso entre a gente, né? Então tá faltando a mulher pegar pela mão a outra. Nem todas as mulheres são iguais. Então você é empoderada, mas você precisa empoderar a sua amiga, você precisa empoderar a sua irmã, você precisa empoderar alguém da sua família, né? E quando nós falamos de projetos que são... Meu telefone tocando, né? Alguém veio falar comigo. Quando nós falamos de projetos dessa natureza... Da comunidade, né? Porque senão fica só no papel, né? E para a gente poder colocar a mão na massa, para a gente realmente conseguir atingir o objetivo de sensibilizar os homens, de sensibilizar as mulheres, de fazer esse trabalho de conscientização com as pessoas, mesmo que ele tenha esse escopo internacional, as ações elas começam na comunidade, começam nos municípios, dos municípios para os estados e assim, né? Com certeza. Gradativamente. Com certeza. Né? E aqui, você já tem alguma ação, você já tem alguma ideia do que fazer ou ainda é surpresa? Olha, às vezes a gente tem a consciência de que a gente já faz alguma coisa sem ter esse nome, né? Na nossa própria convivência, no nosso próprio dia a dia, conversando com uma amiga, conversando com alguém que esteja passando por alguma necessidade, a gente já naturalmente já promove essas ações, né? Esse projeto ele é simplesmente uma forma mais organizada de fazer uma ação que tenha um reconhecimento maior. Né? Não temos assim nenhum, fora os projetos que tem voltados à mulher, não tem nenhum projeto que eu tenha conhecimento que tenha sido desenvolvido nesse sentido específico, de trabalhar o empoderamento da mulher, de trabalhar a questão da igualdade entre gêneros. Não existe. Mas, por exemplo, nas últimas eleições, né, teve toda aquela mobilização que inclusive foi, né, foi bem lembrado, nós fizemos a mobilização. Com você. Obrigada. Todas se uniram, né, que foi até no momento político, e nós criamos um grupo chamado Unidas por Mais Espaço na Política, né, pessoal? E foi muito bom, E o que a gente queria dizer disso? De nos unirmos para tentarmos realmente colocar uma mulher, né? Uma voz, uma representante, né? Isso nós temos um trabalho também do tribunal. O Tribunal Eleitoral fez esse trabalho de, né, deixe uma mulher ser a sua voz, seja uma voz na Câmara, né? Mas assim, a gente sabe que as coisas são a passos lentos, né? E não é fácil também você mobilizar as mulheres, não é fácil. Recebam isso como uma crítica construtiva, né? E a gente nós não queremos caminhar e parar, e nunca vai parar se cada uma fizer isso dentro da sua casa, se cada uma fizer isso no seu bairro, na sua comunidade. Então acho que nós temos o dever disso. Eu queria que você falasse um pouquinho do Rotary. Então, eu sou rotariana já há 9 anos. Meu interesse maior no Rotary foi justamente pelo programa de intercâmbio. Que meu filho mais velho ele teve a oportunidade de ir para a Alemanha. E então eu me apaixonei pelo Rotary por todos esses trabalhos, né, de promoção da paz. Né? Certo. E há 6 meses
eu e um grupo de pessoas, alguns que já foram rotarianos, nós fundamos um outro Rotary, porque nós vimos o seguinte, que no caso da cidade de Itanhaém, a cidade cresceu muito. A cidade cresceu muito, então tem muitas oportunidades para que a gente trabalhe, para que a gente consiga também levar um pouco de conforto, um pouco de acolhimento para as pessoas que precisam. Sim. Né? Tem um Rotary, que é o Rotary tradicional aqui da cidade, Sim. que já existe há mais de 40 anos, Sim. que faz um trabalho muito bonito, Sim. como outras entidades também que existe aqui em Itanhaém. E que às vezes nem são tão conhecidas, né? É verdade. Eu penso assim, viu, pessoal? Quando nós queremos, é até bíblico, né? Que a mão direita não vejo o que a esquerda faz, alguma coisa assim, ou vice-versa. Ou seja, eu acho que quando nós queremos nos doar e fazer o bem, entendeu? Pode ser que isso até dê uma visibilidade, mas você não precisa fazer esperando essa visibilidade. Eu acho que é muito fácil você contribuir de alguma forma, né? E a gente sabe que tem entidades até que precisam da ajuda do Rotary, de entidades como o Rotary tão bem estruturadas, que precisam ter essa visibilidade, não no sentido de aparecerem, mas precisam ter essa visibilidade no sentido que elas estão precisando de ajuda, né? Então eu acho assim, fica até assim um apelo de que tem muita entidade por aí pedindo ajuda. Sim. E eu acho que eles devem ser vistos. Eu vou repassar aqui para Joana. Joana, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho das suas experiências fora. Até como uma funcionária, porque depois você foi funcionária da ONU, né? Como foram alguma experiência que você acha que te marcou sua vida? Eu falo, mas antes eu posso tocar um ponto importante sobre o que vocês estavam dizendo aí? Sim, à vontade. Que é essa parte da participação da mulher na política, não Sim. é? Eu acho que é realmente muito triste a nossa Câmara Municipal não ter eleito nenhuma mulher, não é? Ser uma Câmara exclusivamente masculina, porque não há então uma voz de sensibilidade feminina que possa trazer aspectos de análise e necessidades relacionadas à mulher no âmbito do Legislativo Municipal. Exatamente. E isso me leva a um ponto que eu acho que é importante, que eu gostaria de tocar aqui, com relação ao papel da mulher no Brasil em relação ao resto do mundo. O Brasil, segundo uma análise feita pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa o lugar 71º, nós somos lugar 71 em 141 países, quer dizer, nós estamos mais ou menos na metade. Não somos dos melhores, não somos dos piores, mas os pontos principais que podemos talvez olhar um pouco mais tarde, nós somos bons na escolaridade feminina, a menina é obrigada a ir para a escola de qualquer maneira, não é? Ela é igual ao do homem, enquanto que em outros países a coisa é totalmente diferente. Em termos de saúde, a mulher é atendida em questões de saúde de uma maneira muito sistemática, quando necessário, e a participação da mulher no mercado de trabalho. Esses são pontos positivos. Mas quando se fala do negativo, que é aquele que nós somos fracos, o Brasil é fraco, Sim. É a participação econômica da mulher, digamos, a relação entre o salário que ela recebe e o trabalho que ela faz, não é? E o empoderamento político, que é justamente Sim. o ponto que vocês estavam dizendo. Só 10%, menos, mais ou menos 11%, entre 10% e 11%, teremos de representação no Congresso brasileiro. É muito pouco, porque nós somos a metade da população nacional. É muito pouco. Então, realmente, é um esforço que todos nós temos que fazer, empurrar, fazer grupos, que eu realmente merece os parabéns, grupos em que nós temos, além das siglas políticas, além Sim. de rivalidades, digamos, até pessoais com relação às aspirações políticas, temos que fazer com que a participação da mulher na voz do povo, através de assembleias, de congressos, seja melhor, seja mais ouvida e seja mais forte. Nossa, a sua colocação, muito obrigada, foi muito relevante, até porque a tua visão, a tua experiência e saber. E você põe pontos que realmente são verdadeiros, né? Principalmente no que, às vezes, quando você falou a questão da saúde, isso e aquilo, a pessoa fala, imagina, mas
depois você vai dar exemplos que em outros países não é como o Brasil. E aí talvez você fale, nós estamos no céu, não é verdade? Mas me fala um pouquinho de algum ponto que você, na sua experiência de trabalho junto à ONU, alguma coisa que foi fantástica, alguma coisa que foi entristecedora, porque eu sei que você também tem uma especialização que foi até uma surpresa para mim, né? Eu faço, digamos, manejo do pós-desastre. Quando há um desastre muito grande, então a minha organização das Nações Unidas, porque as Nações Unidas têm vários, digamos, vários setores, não é? E o nosso setor é o desenvolvimento. Então nós temos a obrigação de ajudar na fase pós-desastre fazer com que a população se erga o mais rapidamente possível. Então nós vamos para digamos, lugares afetados e tentamos ajudar os que sofreram aquele desastre. Foram vítimas daquele desastre, Sim. não é? Por exemplo, você perguntou uma das coisas marcantes e tristes. Eu estava na Tailândia durante aquele tsunami horrível de 2008 e foi horrível a gente ter que visitar os hospitais, tentar identificar os corpos, trazer e colocar os corpos dentro de caixas e depois conseguir frigoríficos para conservá-los até que eles fossem identificados. Isso e a proporção, a magnitude, o número de mortos, não é? Mais de 8 mil só na Tailândia, foi de uma magnitude que realmente fez com que abalasse as estruturas da gente, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente sentiu que conseguiu ajudar. Nós ficamos lá e fomos refazendo, dando cursos de treinamento para os que tinham perdido os empregos, que eram os hotéis na beira do mar. Ajudamos a relocalizar os pescadores em locais que fossem menos perigo, caso voltasse a haver um outro tsunami. Nós fizemos com que a própria população fosse paga, recebesse salários para tirar os escombros e poder reerguer outra vez o processo de reerguer a cidade, não é? As cidades afetadas. Então foi, digamos, algo muito triste, mas ao mesmo tempo compensador, porque a gente se preparou para o futuro. E, por exemplo, a mesma coisa no Haiti. O Haiti foi totalmente dizimado por aquele desastre em 2010, por um terremoto. Mas se hoje, era horrível, não se podia passar pelas ruas, tal a quantidade de escombros. Mas se hoje a gente vai ao Haiti, já não se vê nenhum sinal de desastre. É como se não tivesse havido um terremoto. Foi tudo reconstruído. E lógico, é até impressionante depois você olhar e falar com que rapidez. Isso tudo tem a ver com esse treinamento. São muito especializados. É uma especialização muito grande para esse tipo de trabalho. Bom, tem que ter recursos. A primeira coisa é que tem que ter recursos para financiar esses programas. E depois tem que ter vozes, gente especializada e houve muito apoio da comunidade internacional. Quando há um desastre muito grande, a comunidade internacional, quer dizer, os países desenvolvidos, até o Brasil ajudou, o Brasil mandou aviões inteiros de víveres, de medicamentos para o Haiti. Né? Logo depois, numa semana, foi um dos primeiros países a dar assistência material concreta ao país. E em todos esses programas que a gente faz, a gente tenta olhar a mulher, e que a mulher, que em geral sofre mais no caso de desastre, que ela seja também a mais bem atendida, que ela e os filhos possam, Sim. digamos, sair daquela situação, porque muitas vezes perdem os maridos, não é? No seu caso dos pescadores, morreram muitos pescadores, as mulheres ficam desamparadas. Então a gente faz com que haja programas de treinamento, especialização e emprego para mulheres. Entendi. E me fala uma coisa, nesse período, desses 20, quantos anos você trabalhou na ONU? Eu trabalhei 30 anos na ONU. 30 anos. Na verdade são 28 anos e depois mais 2 numa área bem mais especializada. Tá, mas na verdade você continua ligada à ONU porque hoje você é consultora. Eu sou consultora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que é ser consultora na ONU para o pessoal entender. Pois é, exatamente isso. Quando há um desastre, eles me chamam. Ai, meu Deus! Não tem nada de engraçado
engraçado nisso, é um desastre, mas é impressionante. Então você está sempre em alerta, sempre em né? alerta, tem que estar sempre pronto a partir no menor período possível. Sim. Tem que estar sempre de vacinas, com as vacinas todas tomadas em ordem e tudo. E tem que ter a disponibilidade de partir para um país difícil, onde realmente as condições de vida são horríveis. Eu, por exemplo, quando estive na Mauritânia, não é? Também porque havia um problema sério de refugiados que estavam entrando do Mali dentro da Mauritânia e afetando muito negativamente a população da fronteira. Eu tive que ir para aquela fronteira e ficar lá, perto do Al-Qaeda do Sahel, que ameaçava atacar a gente, perto com o risco de ser sequestrada a qualquer momento. E eu fiquei, a gente vivia numa casa, porque era bem protegida, não era bem protegida, e tínhamos guardas e tudo, então eu não tinha medo. Mas nessa casa tinha, por exemplo, uma coisa de lixo, que tinha durante o dia, ficava coberto de moscas e durante a noite coberto de mosquitos. Então, sobreviver e trabalhar numa situação dessas é algo que exige muita força de vontade e muita determinação. É uma curiosidade minha, talvez seja dos ouvintes também, nessa questão agora dos refugiados. Você teve alguma chamada nesse... Né, como está a participação de pessoas como você, de consultoras da ONU, na questão dos refugiados? Essa eu não fui chamada pelo seguinte: em geral, os países nos quais nós somos chamados são países em vias de desenvolvimento. Certo. Países que precisam ajuda da ONU para fazer face àquele desastre. Certo. Por exemplo, aqui no desastre de Mariana, a ONU não foi chamada, porque o Brasil tem condições de lidar com esse desastre. Uhum. E a questão dos refugiados é uma questão em que eles estão sendo recebidos por países desenvolvidos. Certo. Então não houve, a ONU entra, o Programa de Nações Unidas de Refugiados entra para proteger os direitos dos refugiados. Nas questões dos direitos, tentar, porque aí fica aquele problema entre o governo e serem aceitos e os não, países. Uhum. Mas na parte do desenvolvimento de criar programas para os refugiados, não houve essa necessidade. Então nessa parte eu não fui chamada. Mas há muitas partes da ONU, o setor de migrações, o setor de refugiados, esses estão altamente envolvidos nisso. Entendi. E na questão das mulheres, eu não sei se tem algum assunto que talvez eu não perguntei ou você acha relevante a abordar ou deixar aqui registrado, eu gostaria que você ficasse à vontade, porque pode ser que eu tenha passado alguma coisa e eu gostaria que você ficasse à vontade. Eu acho uma coisa muito importante. Quando eu falei que o Brasil está em 71º lugar, e eu falei os pontos positivos e os pontos negativos, não é? Então, uma coisa que se tem que ter em mente é que há países que estão melhores do que o Brasil, evidentemente, não é? Nos países nórdicos, por exemplo, digamos, quando se tem um filho, a mulher tem um filho, eles decidem entre eles quem é que tem o melhor salário. Quem tem o melhor salário fica trabalhando. E se a mulher trabalha, é o marido que vai para casa cuidar dos filhos durante 2 ou 3 anos. Até o primeiro-ministro da Suécia, o Olof Palme, que agora já não é mais, ele parou 3 anos a carreira dele para cuidar dos filhos, porque na época o salário dela era melhor. Entende? É uma igualdade total em termos Isso é muito interessante. Em termos de salário também, que é equiparado aqui no Brasil. Isso já é até cultural. É parte da legislação e da cultura. Não tem nenhum problema, né? Não tem aquela coisa, o homem se envergonhar. Não, nossa, eu estou indo lavar a roupa, cuidar dos filhos e minha mulher que está fazendo Justamente, não tem. Eu até tenho lá parentes americanos que eu chamo, quando eu fui para um intercâmbio, eu agora tenho essa minha irmã americana, a minha sobrinha americana se casou com um brasileiro. E ela é funcionária do governo, ganha muito bem, e ela espera e eles têm 3 filhos, então o papel dele é ficar em casa. Para o Brasil, para um brasileiro, né, que onde o esquema de pensamento, né, de a estrutura, assim, perspectiva é um pouco diferente, eu acho que é um pouco difícil para ele. Apesar de que ele está se saindo bem de suas funções. Mas é uma coisa que tem que se tornar natural, né? Tem que se tornar... Você falou uma coisa interessante.
É triste falar, mas parece que nós somos um país machista, né? E não é no sentido pejorativo, não. E para alguns homens é difícil isso, né? Ser encarado com os colegas de trabalho, né? Mas eu vou lhe dizer, viu? Deve ter muito homem que ia adorar isso. É verdade. Agora, tem 2 pontos, então, ainda que eu quero fazer, que eu quero ressaltar. Uma coisa com relação a mim, eu pude fazer tudo isso, eu posso fazer tudo. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há 33 anos e eu só posso ter tido essa carreira. Essa carreira não foi complicada porque o meu marido também era das Nações Unidas. Sim. E fizemos muito juntos, não é? Apesar de que para podermos ficar juntos, todos os 2 perdemos um pouco da possibilidade de progressão e tudo, se bem que eu não tenho que me queixar, ele tem mais do que eu. Mas agora, esses anos, desde 2007, em que eu estou sendo consultora e que eu sou chamada, eu só posso fazer isso porque meu marido que é estrangeiro, ele tem uma mentalidade muito aberta. Isso é muito importante e ele vê a minha profissão como um meio de autorrealização. Então ele me permite, não é uma questão de permitir, ele aceita de bom grado que eu vá quando me chamam, porque ele sabe que para a sociedade é importante e para mim como ser humano, como mulher, para minha realização também. Bem, você é uma pessoa abençoada, né? Porque tem um marido assim, desculpa a nacionalidade dele. Ele é alemão.